Deus o abençoe. E como já dissemos, como o Rodrigo disse já no início, estamos num dia todo especial. E você se dispôs a estar aqui hoje pela manhã para ouvir a voz de Deus. Hoje é um dia que muitos estão fazendo o seu churrasco, preparando o seu momento com família, como família. Então eu vou liberar vocês lá pelo meio-dia, porque se vocês estão aqui, alguém vai fazer o almoço para vocês, né? Estou brincando, não, em nome de Jesus não vamos até o meio-dia. Mas hoje é um dia especial, o Dia das Mães. Não apenas esse dia, mas é um marco ao menos para que os filhos, os esposos lembrem dessa data tão importante. Não importa se você é mãe porque você concebeu uma criança, ou porque você adotou uma criança, ou porque você criou os seus netos. Eu não sei qual a sua realidade, mas a grande verdade é que hoje é um dia muito importante, muito especial. E não poderia ser diferente, não poderíamos falar talvez de outro tema, a não ser a respeito de mães. Por isso no informativo você tem aí mães que marcaram a história da Bíblia. Mães que foram destaques da vida de Jesus no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento. Mães, mulheres que marcaram a história. E talvez nenhuma outra posição, talvez nenhum outro fato possa se assemelhar tanto à realidade de Deus como o fato de uma mãe. A mãe é aquela que ama, um amor incondicional, de cuidado, de entrega, de dedicação. E assim também, tal qual, é o nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro evangelho, primeiro capítulo. Abra a sua Bíblia e nos fala a realidade tremenda, poderosa a respeito do próprio Cristo que nasceu. E talvez você não está acostumado a ler aí algumas genealogias e pode pensar assim, o que isso tem a ver com a história? O que muda isso? Alguns dizem, poderia até arriscar alguns capítulos da Bíblia. Não dá, porque a genealogia mostra a história. Então Mateus capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Perceba bem, aqui ele está falando de Betseba. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa, Acasa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Verso 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Asrom, Asrom a gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Queridos, aqui fala, mostrando que você vem de algum lugar, Jesus veio de algum lugar, é preciso uma descendência, um gera o outro. E isso é importante porque nós vemos nisso a maternidade. Sem ela, não se poderia isso acontecer. Na história, sem Adão, sem Eva, se fosse duas Evas, era cadáver. Se fosse dois Adões, era cadáver. A questão da maternidade. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que apareceu em sonho, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque ao que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A grande verdade é que na história de Jesus, tem muitas mulheres, sem elas, como disse, ele não poderia ter vindo. E queridos, o mais louvável, o que mais nós poderíamos nos encantar em tudo isso, é que Deus coloca na Bíblia mulheres que não são mulheres num contexto de perfeitas, sem limitações algumas, sem dificuldades algumas, muito pelo contrário. A Bíblia nos mostra elas com falhas, com defeitos, mas lhe dão destaques, porque elas se voltam para o Deus Todo-Poderoso, porque elas colocam a sua fé em Deus. Numa cultura onde a mulher era, de maneira assim, secundária, a mulher não era colocado da maneira como Deus a colocou, da maneira que Deus imaginou, Deus a coloca na sua sabedoria infinita num lugar especial. Ser esposa, ser companheira, mas ser mãe. A maternidade é uma das maiores vocações na vida. Fantástico, gente. Abundante. Mas sabe o que é interessante em tudo isso? Quando você olha os seus relacionamentos, quando você olha no seu trabalho, quando você olha ao seu derredor, você percebe um pouco diferente a nossa sociedade atual, que se afasta do projeto de Deus de querer ser mãe, que empurra a mulher para que ela não queira ser mãe, ou que ela talvez, se quiser ser, seja um tanto quanto longe com os anos passados na sua vida. Deus coloca uma realidade totalmente o contrário. Se um diácono puder me alcançar uma água aqui, eu agradeço. Queridos, a realidade da sociedade, que é influenciada por muitos contextos, um deles é o medo. Mulheres hoje têm medo de ser mãe. Pais têm medo de ser pais. Questões como: terei condições de pagar, de bancar tudo para os meus filhos? Não aquilo que a palavra diz, mas aquilo que o sistema diz. Que eles precisam andar só de maca, que eles precisam aos 18 anos ter um carro, que aos 15 anos precisa ter uma festa que gaste 30, 40, 50 mil reais. Ter a melhor escola. Ser médico. Ser um engenheiro. Medo. Talvez no problema da sociedade, na cultura, aonde os valores estão perdidos, aonde a criminalidade está aí, onde as drogas estão aí, um medo. Será que conseguirei criar o meu filho de maneira saudável? Mas não apenas o medo, o egoísmo. O egoísmo, o hedonismo, eu estou no centro, o homem, a mulher no centro. Ter um filho atrapalha a agenda. É um gasto que você poderia gastar consigo mesmo. Eu me lembro a obstetra do meu primeiro filho, ela dizia a seguinte palavra: cada filho custa uma Ferrari. Não sei se o meu vai custar uma Ferrari, mas o dela, né? Mas custa caro. Mas se você olhar apenas esse ponto, você não tem filho. Não apenas isso. A realidade que a sociedade diz ao homem e à mulher, e à mulher nos dias de hoje também, que o trabalho é fonte de realização primária. Você é feliz através do seu trabalho. E aí passam-se os anos e anos e anos, e se não me falha a memória agora, não sei se era no Fantástico, onde estavam aí as mulheres com 50, tendo filho. Que bom, pelo menos estão tendo filho. Mas será
porque mostrava ali mulheres que estão totalmente ocupadas com as suas carreiras e não podem abrir mão, porque atrapalha a minha carreira. Acham que o trabalho é fonte. Valores distorcidos. Onde num lar, numa casa, você observa casais que têm 1, 2 cachorros, que são como filhos. Não que você tenha que chutar e escorraçar, mas tratar como filho. É inverter o padrão de Deus, o valor de Deus. Como se um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio pudesse fazer perpetuar a vida. Geração em geração, não pode. A sociedade leva você a entender e a compreender que não pode ser mãe, não pode ser pai. Por isso eu digo a você, é importante entendermos isso, os valores de Deus, o padrão de Deus. Por isso o verso 23 do texto que lemos diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O milagre do nascimento de Jesus é virginal, é concebido num ventre materno. Por quê? Porque o pecado entrou por um homem e ele era possível ser pago. O resgate pelas nossas vidas somente através de um homem, e um homem sem pecado. Por isso ela concebe do Espírito Santo. E ela é mãe. Fantástico. Jó chega a dizer, lá no Antigo Testamento, falando com Deus, ele diz: Deus, não tem nenhum homem que possa se compadecer de nós, possa nos entender, tu é Deus. Então Deus envia Jesus, que se compadece de mim e de você. Um filho, um homem, Emanuel, Deus conosco, o verbo que se faz carne. Por isso, gente, quão importante é ser mãe, quão importante é a maternidade, quão importante é a paternidade. Deus confia o seu filho a uma mulher, Maria. Deus confia o seu filho a um homem, José, que na cultura do judeu é aquele que ensina a profissão, aquele que mostra os valores, aquele ao qual o próprio Cristo não tem vergonha de chamar ele de pai, um pai por excelência. Deus prepara tudo e na plenitude do tempo dá ao seu filho. Tremendo. Por isso nesta manhã, gente, eu quero compartilhar com vocês 8 histórias bíblicas, de 8 mães, o que podemos aprender. Talvez você vai se identificar com uma ou com outra. Talvez você vai dizer, mas eu não sou mãe, mas preste atenção nos princípios, nos valores. E você tem aí os textos, você tem a referência para que no meio da semana você leia em casa, você aprofunde um texto. E alguns nós vamos ler aqui, à medida que o nosso tempo vai permitindo. 8 histórias bíblicas. A primeira delas é Eva. Queridos, Eva é a mãe de todos os seres humanos. Ela foi inédita. Primeira esposa, primeira mãe. E Gênesis 3:20 diz: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Tudo começa com ela. Queridos, num contexto do jardim, onde Adão deveria cuidar do jardim, deu nome aos bichos, deveria produzir fruto na terra. E aqui começa o trabalho. Tem gente que diz assim, aonde Deus inventou o trabalho? E tem gente que acha que é depois do pecado. Não é. Antes disso começou o trabalho, gente. Depois começou o suor no rosto, as dores de parto, mas antes já tinha o trabalho. E Adão era responsável pelo cuidado, pela proteção, por prover a sua esposa, cuidar dela. Satanás então engana Eva e faz dela ali uma artimanha, e ela come do fruto proibido. E através disso entra o pecado. Quando Deus vem ao jardim, ele não diz a Eva onde tu estás, ele diz a Adão, Adão, onde tu estás? Aonde tu estavas? Sabe o que Deus está dizendo, Adão? Aonde tu estavas que não ajudou, não protegeu, não interviu na vida da sua esposa? Aonde você estava que não cuidou dela? Você desprotegeu. Você deixou ela à mercê. Queridos, o padrão de Deus para o esposo, com a sua esposa, com a mãe dos seus filhos, sempre foi de cuidado. Que ele cuidasse, que ele zelasse, que ele a amasse, que ele a protegesse. Proteção, amor. Mas Adão, quando faz isso, gente, quando o pecado adentra a realidade da história, o padrão de Deus foi invertido. E o que vemos hoje
São maridos que fazem uma opressão na esposa. A opressão. São maridos omissos. A opressão, gente, no sentido de que manipula, no sentido que prende, no sentido que sufoca, no sentido que casa e não deixa o pai e a mãe, e lida com a sua esposa como se ela ainda fosse agora sua mãe, suga tudo, depende tudo dela, não percebe que ela é esposa, que precisa de cuidado. E já disse uma vez um pouco a respeito disso, há um tempo atrás, um mês sobre a família. E queridos, querida jovem que está aqui hoje, você que está namorando, você que está noiva, não tenha relação antes, não quebre o princípio e o padrão de Deus, porque você vai fazer do seu futuro esposo um menino. Quer que ele cresça, amadureça? Não dê sexo para ele. Não tenha intimidade com ele antes do casamento. É um padrão de Deus. Há um princípio de Deus. Mas os maridos hoje em dia, muitas partes são opressores, são omissos. Omissos na responsabilidade da casa. Omisso no cuidado, de proteger, de zelar, de amar. Omisso e depende da esposa para tudo, gente. Até para o suprimento do lar. Não que você não possa, um período na sua vida, porque você ficou desempregado, ou tantas outras coisas que podem acontecer, mas perceba, esse não é o padrão de Deus. Você precisa cuidar, você precisa amar. E sabe o que acontece, gente? Principalmente com a desconfiguração do homem. O homem desprotegeu. O que a mulher teve que fazer? E aí entra o lado feminista. Hoje em dia aí apregoado na sociedade. Que talvez você pode até se sentir um pouco acuado com o que eu vou falar. A mulher é lançada ao trabalho. A mulher agora tem que criar o filho sozinho. E precisa trabalhar. Porque o homem foi omisso. Você está entendendo, homem? Eu me lembro, gente, há muitos anos atrás, quando eu comecei a vir na Filadélfia, lá na frente, o pastor José, que já faleceu, pregando uma palavra, e ele falando a respeito da mulher ao trabalho. Ele diz assim, que a mulher não deveria ir ao trabalho, deveria criar os filhos. Eu saí daquele culto tão indignado. Eu ainda não tinha meu coração em Jesus convertido. Mas eu saí tão indignado porque a minha mãe teve que separar do meu pai, porque meu pai pintou e bordou, e ela teve que criar 3 filhos, e ela teve que trabalhar. Muito mais do que antes. E eu saí indignado porque aquilo vinha de encontro, batia na minha história de vida. Mas depois, quando eu conheci Jesus, eu descobri o padrão de Deus. O padrão de Deus é um, gente. Mas o homem, por omissão, faz dessas coisas. Porque ele é autoritário e, na verdade, ele não usa a autoridade de Deus, ao qual ele vai prestar conta. E ele sufoca. E sabe o que é pior, gente? Essa mudança nos papéis, essa mudança na realidade familiar traz reflexos nos filhos, que não entendem o padrão de Deus e perpetua essa falta de cuidado na família. Isso vai se perpetuando de geração em geração. Influencia os filhos que não querem casar, porque acham que se casamento é o que meu pai e minha mãe viveram, eu não quero, estou fora. Influencia a realidade hoje, gente, homoafetiva, querendo ou não, que as pessoas não nascem assim. Mas porque vem um pai que agride, vem uma mãe que não cumpre o seu papel no lar, não querem. Nunca foi o padrão de Deus. Muitos vão para o vício, para a droga, para a patifaria, para o sexo desenfreado. E sabe o que é mais ridículo, gente? Na nossa sociedade hoje, infelizmente eu sou obrigado a falar isso às vezes no meio de cristãos. A sociedade influencia tanto que pais e mães não percebem como isso tem influenciado. Eles aplaudem meninos e meninas que estão se dando ao relacionamento. Eles incentivam a prática sexual de um adolescente, de um jovem. Patético, ridículo. Não que o filho, talvez, por decisão própria, não possa fazer. Mas você, como pai, incentivar isso. Não o faça. E aí, gente, o que tem a ver com maternidade? O momento de gestar, de gerar um filho, a concepção, o momento mágico, maravilhoso de Deus se torna rejeitado, porque adolescente não quer. Porque é fruto de um abuso, é fruto de um sexo, é fruto de uma realidade, de uma intimidade que não deveria ter. Então, aborta.
E aí vem a sociedade dizendo aí que legaliza o aborto e tantas outras coisas. Eu não posso me estender aqui que eu tenho mais 8 histórias para contar. Eu coloquei para você, mas gente, quando o padrão deveria ser então, incentiva o sexo no casamento. Ah, isso é muito careta, pastor. Então, é quebrar o padrão de Deus, gente. Não faça isso. Qual o resultado de Deus em Eva? A despeito do erro dela, do pecado dela, da omissão de Adão, Deus foi misericordioso, gente. E através dela, através de Adão, de geração em geração foi povoada esta terra. Eu digo a você, mulher, mãe, graças a Deus pela maternidade. Só através dela nós podemos existir. E Sara, o segundo exemplo, mãe de Isaac, esposa de Abraão. Abraão é chamado da terra de Ur dos Caldeus, e Deus faz uma promessa a ele, que através dele haveria uma grande nação, grandes povos. Então há uma promessa de Deus, e ele diz, anda na minha presença, é a condição, ser perfeito. Aí Abraão, agora, com 99 anos, ele leva aquela que possibilitaria a maternidade. Possibilitaria ele ser pai de nações. De Abraão ele vai para Abraão, é um nome, uma letrinha acrescentada dizendo, agora você vai ser pai de multidões. De Saraí, que a sua esposa passa a ser Sara. E aí o verso 16 diz, do capítulo 17 de Gênesis, eu a abençoarei, e darei a você um filho que nascerá dela. Ele está falando a Abraão, sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Mas sabe o que acontece, gente, quando há a promessa? Você pode ler lá em Gênesis 17, em casa. Quando o anjo fala, quando Deus fala, eles riem. Ah, como pode? A gente é avançado em dias. 99 anos, gente. Que isso? Sara avançada em anos. Que isso? E aqui entra às vezes uma realidade. Que, queridos, às vezes é a realidade na sua casa. Sara tenta fazer um arranjo diante da promessa. Eu estou velha, Deus, não dá. Mas você vai ser pai de multidões, então toma aqui uma concubina, toma uma serva, toma Agar, faz um filho com ela, gera Ismael. E aí você vai se perpetuar. Sara tenta fazer com que a promessa de Deus se cumpra, ela faz um arranjo. E aí nasce, gente, aquilo que você sabe entre os palestinos e os judeus. Entre os árabes e os judeus, Ismael e Isaac. 2 nações, 2 povos. Porque Sara quis fazer um arranjo. Sara quis ajudar Deus, gente. E às vezes, eu sei que hoje é dia das mães, mas às vezes é uma tendência materna. Querer dar um arranjo em casa. Para que o pai não descubra o que o filho está fazendo. Querer dar um arranjo em casa para que o filho possa não sofrer as consequências. Sara fez isso, quis ajudar Deus, fazer das suas vontades como se fosse a vontade de Deus. E talvez, gente, você não vê o milagre às vezes, porque às vezes você corre na frente de Deus. E as mulheres que veem, os homens que veem o milagre de Deus é aqueles que oram, mas não correm na frente. É aqueles que esperam a ação de Deus na sua vida. É aqueles que não tentam manipular, é aqueles que não tentam dar um jeitinho, aqueles que não tentam dar um arranjo. Por isso o Salmo 27,14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, espera em Deus. Sara quis dar um arranjo. Não dê um arranjo na sua vida, gente. Às vezes você tem uma promessa de Deus e você quer manipular, você quer ajeitar, você quer fazer para que se cumpra. Não faça. Deixa para Deus fazer. Se Ele disse, Ele vai cumprir. É o que aconteceu na vida de Abraão. É o resultado na vida de Sara. Passado o tempo determinado, apesar da idade, apesar da esterilidade, ela deu à luz, gente, porque a promessa de Deus se cumpriu. Mas trouxe consequências em gerações. Não dê um jeitinho, mamãe. Não dê um jeitinho, papai. Não dê um jeitinho, filho. Confie em Deus. Espera nele.
Mas não apenas Eva, Sara, como Rebeca. Rebeca é mãe de Esaú e Jacó. Jacó, filho de Abraão. Ela é esposa de Isaac. Assim como Saras, que sua sogra era estéril, Rebeca também era. Rebeca, esposa de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, o filho. Troquei tanto nome hoje, né? Depois de ler a genealogia toda aí. A Bíblia diz em Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac orou e Deus reverteu o quadro. Rebeca agora tem 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Queridos, apesar de uma época onde, como eu disse, a mulher era colocada em segundo plano, Rebeca mostra assim, ela é forte, ela é audaciosa, ela pensa a situação, ela vai além. E Rebeca faz algo talvez improvável. Esaú e Jacó. Esaú era aquele que tinha primogenitura, o primeiro filho. Aquele que, pela a realidade dos judeus, dos hebreus, ele teria a bênção de Deus, o primogênito. E ela inverte a primogenitura. Faz com que Isaac dê a Jacó a primogenitura e não a Esaú. Aqui ela mostra um pouco ardiloso, gente. E sabe qual é o problema na história deles? Só para que você entenda. É o erro na relação, no relacionamento, na casa. Como é que funcionava na casa de Isaac e Rebeca? Esaú, o primogênito, era preferido do seu pai, Isaac. Jacó era preferido de Rebeca, sua mãe. Veja bem, 2 filhos, o pai preferia um, a mãe preferia o outro. Você vai dizer, qual o problema? Cada um preferia um filho. Queridos, a grande verdade, a grande realidade é que as coisas começam a ficar invertidas, não apenas porque cada um prefere um, mas porque ao invés de preferirem um ao outro, eles preferem os filhos. Ao invés de Isaac e Rebeca se preferirem no relacionamento, eles preferem os filhos. Você está entendendo? Desconfigura o padrão de Deus, gente. Mamãe, você tem que preferir primeiro o seu marido. Marido, você tem que preferir primeiro a sua mulher. Essa é a relação correta. E quando você prefere os filhos em detrimento dos pais, você transmite valores errados aos seus filhos. Eles não sabem o que é o amor. Mas quando você ama o seu esposo, eles percebem o que é a paternidade. Veja bem, quando você prefere a sua esposa, eles percebem o que é a maternidade. O que é a relação numa casa, o que é família, gente. Você está percebendo a profundidade? Mas eles, ao invés disso, preferem um ao outro. Eu me lembro que há um tempo atrás, aconselhando um casal, um homem dizendo a mim, pastor, talvez você não vai acreditar. Eu digo, eu acredito, que eu já ouvi de tudo um pouco. A filha dele, já grande, gente, dormia na cama com ele. A mãe apavorada, e a mãe dormia no sofá. Às vezes você pode imaginar o contrário, né? A mãe com o filho, nesse caso, era o inverso. Problema, gente. Você pode imaginar na sua cabeça que traz aí, eu não preciso nem entrar em detalhes. Problemas profundos. Ainda ontem, eu ouvindo na rádio Band News, liguei a rádio no carro e ouvindo, achei interessante, porque falando a respeito de maternidade, e eu acho que ela é psicóloga, ela falando de Bauman, que é um homem conhecido, escreveu muitos livros, filósofo, se não me falha a memória. E ela diz hoje a respeito da modernidade líquida, tudo se esvai, não há mais nada sólido, mais nada concreto, tudo é relativo. E ela dizendo a relação justamente da maternidade com o filho. E ela dizendo justamente essa realidade. Hoje em dia, as mães olham para os seus filhos como ali estivesse sim um amor concreto, porque foi gerado nela. E o esposo, como você casa com ele não veio de você, ele é líquido, você não tem que depositar tanto amor. Só que isso traz uma relação incorreta na vida dos filhos. E é o que a gente ouve popularmente falando, né? Eu já ouvi isso. Mães que dizem assim, mulheres que dizem, não, meu filho saiu de mim. Tu não saiu de mim. Tu uma hora ou outra pode me deixar, então sai pra lá, tia. Tá errado, gente. Tá errado. É preciso preferir um ao outro. Mas, gente, Rebeca, assim como Sara, ela era estéril.
Eu queria um pouco ampliar a esterilidade aqui. Não só no contexto de não poder ter filhos, mas eu diria a você hoje, mamãe, o que está estéril na sua vida? Talvez os sonhos, a desesperança, está estéril, você diz, não pode acontecer. A desesperança já brotou o seu coração e você diz, esse meu relacionamento não tem mais vez. Esse meu filho não tem mais chance. Essa realidade para mim não produz mais vida. Será, Deus? O que vai acontecer? Rebeca não perdeu a esperança, porque Deus interviu na sua vida. Quando você olhar para o seu filho, olhar para o seu marido, olhar para a realidade da sua casa e você percebe a esterilidade, creia, gente, ore como ela. Espere em Deus e não perca a esperança. A sua esterilidade pode ser mudada e Deus pode trazer vida. Mas não apenas Eva, Sara, Rebeca, como Joquebede, mãe de Moisés. Aqui o contexto é, Moisés foi o libertador de Israel. Moisés, a realidade é onde Joquebede estava inserida, eles estavam presos, eles estavam aprisionados no Egito. Havia um faraó que não conhecia mais José, a fama de José que trouxe provisão ao Egito, a Israel. E esse faraó começou a oprimir o povo. E bem rápido para que você entenda, o faraó agora oprime o povo. E ele pensa assim, o povo hebreu está crescendo em grande número. E ele diz, daqui a pouco eles vão se revoltar contra mim, contra a minha nação, e nós vamos perder a batalha. O que ele faz? Ele diz às parteiras, todas as hebreias que derem à luz, e derem à luz a uma menina, deixa viver. Mas se derem à luz a um menino, mate. Tire a vida. Esse era o contexto de Joquebede. E Joquebede, então, vai ter um filho, mas ela está na iminência da morte do seu filho, ela está na iminência de um contexto de perca, no contexto de perder o seu filho. Se coloque no lugar dela, mamãe. E aí então, no capítulo 6, o verso 20, ele diz assim, Anrão casou com Joquebede, sua tia por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Apesar de Joquebede não ser muito lembrada, ela é mãe de Moisés, e ela é um exemplo de uma mulher valente. Enquanto as mães tinham os seus filhos assassinados, ela mostra uma coragem incomum, e ela faz com que o seu filho não morra. Ela muda a história. Ela é uma mãe criativa. Ela usa de um meio criativo para que Moisés também não morra. Por isso eu digo a você, as mamães, gente, são fantásticas, porque elas são corajosas. Elas superam inúmeras adversidades para criar os seus filhos. Elas são fantásticas, gente, porque elas têm no seu coração o poder de abrir mão do seu tempo para doar aos seus filhos. Elas têm o poder de abrir mão das finanças, do tempo para si. Elas têm uma coragem incomum para ver a vida se perpetuar na vida dos seus filhos. Isso é tremendo no coração de uma mãe, gente. Isso é fantástico. E o que Joquebede fez? Ela ganha o seu filho, e depois de 3 meses escondendo ele, já não o podendo mais, o que ela faz? Êxodo 2, o verso 3 e o verso 4 diz, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no corriçal à beira do rio. Gente, isso é real. Ela bota o filho num cesto e larga no rio. Coloque-se no lugar dela. Lançou no rio, pensando talvez, quando eu verei ele? O que vai acontecer com ele? A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Joquebede, então, num ato de coragem, ela deixa. E ela diz, Deus vai conduzir, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Não tente brincar de Deus, entregue a Ele, deixa Ele conduzir. Queridos, tem mães, tem pais que sufocam os filhos. Tem filhos que casam e pais que continuam a se intrometer na vida dos filhos. Deixa aí, coloque no rio, coloque no cesto. Ah, eu fazia assim para o meu filho, eu fazia do outro jeito. Larga de mão. Deixa crescer. Eu diria, mamãe, se você está preocupada com seus filhos, você está cansada, só tem um jeito, bota no cesto e larga no rio. Confie, confie. Confie que aquilo que você ensinou, Deus vai fazer.
E o que aconteceu com o menino? O verso 5 e o verso 6 diz: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. E ali ele está se banhando com as suas donzelas. E daqui a pouco ela vê um cesto, ela manda a criada a buscar. E quando ela abre o cesto, tem um menino chorando. Ela tem compaixão por aquele filho, ela diz: é dos hebreus. E aí aquela irmã, veja bem, gente, isso é tremendo. Aquela irmã está ali próximo, andando, vendo, percebendo o rio, o menino indo. E quando ela percebe a situação, ela diz à filha de Faraó: você não quer que eu chame uma hebreia, uma mulher dos hebreus, para amamentá-la e cuidar dela? Ela diz: pode chamar. Quem ela chama? Ela chama a sua mãe, a mãe de Moisés, Joquebede. Queridos, Deus usa Faraó, as finanças de Faraó, para que Joquebede crie o seu filho, dê de amamentar do seu filho, tudo pago por Faraó. Hoje em dia está tão caro as coisas, né? Talvez você gostaria disso. Fantástico. Quando você confia, quando você entrega, faça isso e perceba o final que Deus vai dar à sua história, mãe. Pai, filho, perceba o que Deus vai fazer quando você confia e você entrega. É isso que Deus fez. Tremendo. Você já experimentou isso? A possibilidade de entregar a Deus e ver o fim que Ele vai dar à história? Deus usa, gente, Moisés para ser o libertador de Israel. Moisés para ser um tipo de Cristo. Ele tipifica Cristo como o libertador do povo, assim como Cristo é o nosso libertador, o nosso resgatador. Mas não apenas Eva, Sara, Rebeca, Joquebede, como Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel fala de um homem chamado por Deus, ele é Eucana, ele é sacerdote. E ele tem duas mulheres, Ana e Penina. E se você ler a história, você vai perceber que ele tem duas mulheres, mas ele amava a Ana. Mas Ana era estéril. E sendo estéril, não poderia dar filhos. Mas não apenas Ana era estéril, como Penina, podendo dar filhos ao seu esposo, a Eucana, ela caçoava de Ana. Ela ria-se de Ana. Hoje, gente, numa realidade onde as pessoas querem cada vez mais ter coisas, naquela época o valor estava em ter filhos e perpetuar as gerações. E Ana era incomodada com aquilo. Deus aqui não está dizendo que Ele aprova ou aprovava a poligamia. Não, nunca foi o padrão de Deus. Mas os povos fizeram as suas escolhas e por vezes os judeus desobedeceram a Deus. Todo casamento, no contexto bíblico, ele deveria ser monogâmico, apenas com uma mulher. Mas era a importância de ter filhos. E no verso 6 do texto, da referência que você tem aí, diz: a sua rival a procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Esse era o contexto. E no verso 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, diante daquela situação, ela vai ao templo do Senhor, ela se ajoelha, ela se quebranta e ela ora a Deus em amargura de alma. Ao ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Tamanha era a amargura da sua alma, mas ela intercede. Talvez hoje na psicologia moderna diriam que ela estava numa depressão profunda. Mas o que ela faz com essa questão profunda da sua alma, essa amargura? Ela lança em Deus, ela ora a Deus, ela coloca em Deus, ela chora. Qual o seu pedido? Ter um filho. Qual a sua promessa? Dedicar esse filho ao Senhor. Qual o resultado? O sacerdote abençoa ela e diz: então faça o Senhor como você está orando. Você está orando a Deus? Você está se derramando a Deus? Você está se entregando a Deus? E o verso 19 e o 20 diz: Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, passado o devido tempo, e teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Deus ouviu a sua oração. E eu só posso dizer uma coisa a você nesta manhã: Deus quer ouvir a sua oração. Você tem orado, você tem clamado pela sua casa, pelo seu filho, pela sua realidade. Deus quer ouvir. Seja no momento que você está em tristeza, em dor, em abatimento, na perca, na luta, na desgraça, Ele quer ouvir a sua oração. E Deus ouve a oração, e Ana dedica a Deus. E queridos, sabe o que acontece? Ana entendeu que ela não era dona do seu filho.
E é preciso entender, papai, mamãe, que nós não somos donos dos nossos filhos. Deus nos emprestou como mordomos para ensiná-los, para educá-los. E nós precisamos entregar a Deus. Assim como Deus devolveu a Joquebede, Deus devolve a Ana. Ana amamenta agora Samuel, mas ela entrega a Deus. E Samuel é uma bênção como profeta, é uma bênção como juiz em Israel. Um homem de Deus, gente, que por vezes na história o povo quis aclamar ele como rei. Tremendo, porque ela entregou. Quanto você não entregar, você vai continuar sofrendo. E quanto você não confiar, você vai continuar sofrendo. Entrega a Deus, confie nele. Entregue para que ele seja bênção. O que a nossa sociedade precisa? Homens e mulheres de valor, cidadãos dos céus que façam a diferença, gente. Mas sabe o que a sociedade diz? Sabe o que o sistema diz? Não faça isso. Crie o seu filho para que ele pense só em si. Crie o seu filho para que ele não seja um bênção na sociedade. Crie o seu filho desde os 0 anos para que ele seja a melhor profissão ou a que dê mais dinheiro. Perceba uma coisa, gente. O seu filho não é aquilo que ele faz. Você não é aquilo que você faz. Você é aquilo que você é como pessoa em Cristo Jesus. A profissão que você tem não é quem você é. Por isso, crie os seus filhos para ser bênção, a despeito do que ele faz. Porque ninguém talvez poderia dizer, eu não quero meu filho sendo um lixeiro. Mas se ele for, que ele seja para a honra de Deus. Que você entregue a Deus, porque a sociedade precisa. Fica aí 2, 3 dias, uma semana, sem trabalhar para ver. Você não aguenta o lixo na sua casa. A profissão é o que você faz. Confie. Ana então é honrada como mãe. Porque Samuel foi o último dos juízes, o primeiro dos profetas. E ela ainda teve mais 5 filhos. Mostrando, gente, a importância da maternidade. Quase finalizando, Batseba, mãe de Salomão. Você conhece a história. Davi cobiça ela, tem relação com ela. Davi mata Urias. Eles daquela relação têm um filho, e esse filho morre. Deus aqui não aprova o assassinato de Urias. Deus não aprova o pecado de Davi, Batseba. Então, não sei se Batseba teve como evitar ou não, porque ele era rei. Mas um fato é que 2 Samuel 12, 24 diz: então Davi veio a Batseba, depois do seu filho ter morrido, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Batseba agora se dá a Davi, está com Davi, tem um filho. E esse filho é Salomão. Gente, Deus não estava no adultério, mas Deus faz um milagre. Deus é o Deus da segunda chance. E Salomão, gente, ele é um rei sábio, o mais sábio de Israel. Ele é aquele ao qual vai descender de Davi e vai vir a genealogia de Jesus. Tremendo. Batseba está no texto que lemos lá em Mateus 1. Verso 6, se não me falha a memória. Da genealogia, o Deus da segunda chance. Só para dizer a você nesta manhã, que talvez o seu caminho foi tortuoso. Talvez você veio de pais que vieram e fizeram um adultério. Talvez você veio e você não conhece o seu pai e a sua mãe. Eu não sei a sua realidade. Mas não importa se o seu caminho foi tortuoso. Não importa se foi fruto de uma relação ilícita. Deus é o Deus da segunda chance. Amém? Foi assim na vida deles. É assim na minha e é na sua vida. Ele é capaz de reescrever a sua história. Está tudo quebrado, está tudo arruinado. Não tem esperança. Deixa Ele reescrever. Você quer isso? Você deseja isso? Você precisa disso? Deixa Ele reescrever a sua história. Deixa Ele fazer o inimaginável. Se renda a Ele. Foi assim com Batseba. Isabel, a penúltima, mãe de João Batista. Seu esposo Zacarias, sacerdote, estava no seu turno para cumprir a sua função sacerdotal. O anjo aparece a ele, fala com ele e diz a ele, se não me falha a memória, o verso que eu deixei para você, o verso 13. Diz aí, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Isabel, tua mulher,
te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Isabel foi agraciada. É só mãe estéril aí. Mas Isabel foi agraciada, gente, por um filho. Ela achou graça diante de Deus. E assim como Ana, ela consagrou a Deus. Seu filho, João Batista, foi precursor de Jesus, saiu anunciando a Jesus. Mas sabe o que é tremendo aqui, gente? Que eu quero deixar para você como aplicação nesta manhã. Que Isabel está grávida. Maria vem visitar ela. E nesse encontro, que está na referência que eu deixei para você aí, quando Maria chega, João Batista ali na barriga dela, começa a se estremecer, começa a mexer, começa a revirar-se dentro dela, porque Maria está ali, mas porque Jesus está ali, no ventre de Maria. Isabel chegou tão próximo de Jesus, que a sua barriga estremeceu. Eu diria a você hoje, nesta manhã, leve o seu filho mais próximo de Jesus que você puder. Não leve ele simplesmente para entender a cultura da sociedade que está aí fora. Isso faz parte. Mas leve ele mais próximo de Jesus, assim como Isabel fez. E ela se encheu do Espírito Santo, diz o texto. Quando você está cheio do Espírito, seus filhos vão ver isso. No caráter, no fruto do Espírito. Seja o percursor na vida do seu filho, gente. Não deixe para a igreja, não deixe para a geração futura, não deixe para um culto. Mostre Jesus a eles. Seja o percursor. É sua responsabilidade. E acontece que Isabel faz isso. E acontece que então o seu filho João Batista faz isso mais além. E ele anuncia aos povos que Jesus está vindo. Deixe o seu filho marcar a geração muito mais do que você está marcando. Eu quero que o meu filho vá muito mais além do que eu possa ir. E eu quero que o meu neto, que eu não tenho ainda, isso vai demorar muito ainda, vá muito mais além se Jesus não voltar. Tenha essa realidade no seu coração. E por fim, gente, Maria, mãe de Jesus, uma jovem humilde, camponesa, filha de camponeses, mas Deus a abençoou. Numa possibilidade ao qual ela poderia ser envergonhada, difamada, não sendo casada por estar grávida, o seu marido mostra um amor incondicional e não a abandona. José, ela aceita a vontade de Deus, e o verso 18 que já lemos diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Ali estava falando no contexto de um noivado, como se fosse nos dias de hoje, sem que tivessem antes coabitado, tendo relação íntima, sexual. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela confiou na promessa de Deus, na atuação do Espírito Santo, e concebeu um filho divino, que chamaria ela mesma de meu Salvador. Ela foi mãe ainda de outras crianças, gente. Só para dizer a mim e a você, que essa história de que Maria foi virgem a vida toda não foi. Jesus nasceu de uma maneira virginal, mas quando ele nasceu, não tinha cesariana, já foi a virgindade. E ela teve ainda mais filhos e filhas. Sabe que isso é importante, gente? Você perceber, simplesmente, gente, para que você perceba que Deus não condena o fato de ser mãe. Assim como aí fora dizem muitas vezes, muito pelo contrário. Deus coloca em Maria o seu filho. Glória a Deus por isso. E ela tem outros filhos, e glória a Deus por isso. E aí então o que aprendemos de Maria? Devemos sim imitar o seu exemplo de coragem, de submissão. E ela fala o cântico, como lemos lá na palavra da oferta. E ela diz, por exemplo, no primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, ela diz: fazei tudo o que ele mandar. Você quer imitar ela? Faça tudo o que Jesus mandar. Foi o que ela disse. Ela chama Jesus de meu Salvador. Meu espírito se alegra em Deus. Ela sabia que precisava de um Salvador, que ela era apenas o vaso, um canal, um instrumento. Quer imitar Maria? Você precisa de um Salvador. E Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O papel de Maria é importante como mãe. Jesus tem a sua origem humana para perdoar os nossos pecados. É uma maternidade abençoada. Mas ela não é a Virgem Maria, não. Ela diz: fazei tudo o que Ele vos mandar. Eu preciso de um Salvador. Você precisa?
E eu convido você, nesta manhã, a fechar os seus olhos. Talvez você está nos visitando nesta noite, nesta manhã. Talvez você tenha frequentado ao culto há alguns tempos, você está num grupo de crescimento. Talvez você nunca leu tantas histórias, você nem vai lembrar de tantas histórias. Mas lembre dos princípios de Deus, no lar, na família, na casa. Com a sua fronte curvada, o pessoal do louvor. Eu quero deixar um desafio a você, mamãe. Mamãe, agradeça pelo privilégio da maternidade. Seja como adoção. Pode ser. Foi dessa maneira que Deus fez conosco. Ele nos adotou na sua família. Mas o faça com muito amor. Filho, agradeça pela sua mãe. Não deixe o diabo colocar uma caricatura feia. Jovem, como eu disse lá no início, uma sociedade que apregou valores que muitas vezes fazem com que pessoas se distanciem do fato de querer ser mãe, de querer ser pai. Não deixe que isso tenha entrada no seu coração. Ainda há esperança para perpetuar aquilo que Deus deixou como padrão, a maternidade, para que de geração em geração essa terra possa ser abençoada. Confie em Deus. E talvez nesta manhã você está nos visitando, e assim como Maria reconheceu dizendo: eu preciso de um Salvador, e Ele é Jesus Cristo, você diga: eu preciso, porque até em casa, até então na minha casa, no meu lar, eu nunca tive um padrão de família. Eu preciso. Se você o precisa, levante a sua mão onde você está nesta manhã, em nome de Jesus. Alguém? Glória a Deus, aleluia. Alguém mais que diga: eu quero entregar o meu coração a Jesus? Levante a sua mão. Louvado seja o Senhor. Eu convido você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos cantar a Deus. E eu queria que, se você está com a sua família, você procurasse, você abraçasse ela. Abrace a sua família. Pode sair do seu lugar. Hoje nós estamos aqui em menos, quase como um culto de quinta-feira, né? Abrace ele. Abrace. Pode ser sua mãe, seu filho, sua esposa. Cantamos a Deus. De um Deus que sabe. Vai orando a Deus. Vai colocando seu coração diante de Deus. Todos necessitam. Talvez você já desistiu de ser graça mãe. e esperança. Talvez você valorizou tanto o seu trabalho, a sua carreira. Deus que Talvez você colocou no seu trabalho como fonte primária de realização e você desistiu. Ainda há tempo. Você vai dizer: pastor, eu já estou com 50, 60. Adote. Tenha um filho de coração. Deus nos adotou na sua família. Talvez você tenha sido omisso, homem, pai, marido na sua casa. Você precisa cumprir o seu papel de provedor, não de omisso. Não faça da sua esposa a sua mãe. A ame, a cuide, dedique-se a ela, para que o seu filho perceba o que é ser pai, o que é ser homem. Mamãe, dedique-se, para que a sua filha e o seu filho perceba o que é ser mãe, o que é ter maternidade. Tremendo, abundante, maravilhoso. Cantamos a Deus. Ore pela sua casa. aceita com meus medos, Aleluia. falhas e temores. Enche. É assim que Deus nos aceitou, nos adotou e tem nos dado uma família, para que os valores do reino de Deus se perpetuem de geração em geração, e de geração em geração é a sua fidelidade. Aleluia. Sim, Deus, porque essa sociedade clama. Essa sociedade clama a manifestação dos filhos do homem, dos filhos de Deus. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte
deixe ir, entregue, coloque no cesto, assim como o Joquebede. Para sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, aonde celebramos a dádiva da vida vinda através da maternidade, Pai, nós queremos rogar a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada mãe, sobre cada pai, e que esses valores, esses princípios sejam verdades no coração, na vida. Talvez há alguns filhos que estão longe dos pais, longe das mães, porque estão magoados, ressentidos. Que haja perdão nesta manhã, que haja reconciliação de Deus, para que a família prospere, para que o reino de Deus seja pregoado aonde estiverem, Pai. Traz reconciliação, em o nome de Jesus. Nós abençoamos, e que essa reflexão, esses princípios gerem mudança na casa, no lar, na família, e que haja amor, haja respeito mútuo, haja dedicação, e que possamos ver os filhos dos filhos sendo abençoados, em nome de Jesus. Abençoa a casa de cada um, aqueles que nesta manhã entregaram a vida a Jesus. Faz morada, Pai, conforme diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por aquilo que Ele é, pela sua mãe, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se canse de orar, de entregar. Gente, quando você quer pegar de novo, coloca no rio e deixa o cesto ir, e perceba aquilo que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Vou pedir para os cameramans aí, pegar o nosso pessoal do Conte Comigo. Esse pessoal bonito, elegante, estão aí com um CD e uma literatura para dar para você gratuitamente. Você que levantou a sua mão, você que tem frequentado os cultos, procure-os no encerramento. Eles terão o prazer de conversar com você, orar com você, e para que você conheça mais também a respeito deste Jesus. Deus abençoe os irmãos do Conte Comigo. Levante a sua mão para cá, a sua mão direita. Oramos a Deus novamente, encerrando o nosso culto. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. E como dizemos, Pai, o amor da mãe talvez é o que se assemelha mais ao Teu amor nesta terra. Abençoa os Teus filhos, nos dá um almoço abençoado, em nome de Jesus, e um culto logo mais também, repleto da Tua graça. Que vidas sejam abençoadas, tocadas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Deus abençoe. Estamos despedidos na graça e na paz de Jesus.